Quanto é preciso investir para ter uma renda mensal de R$ 10.000? Uma boa renda mensal aí, né? Mas enfim, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo e a gente vai fazer as projeções com base em FIIs, fundos imobiliários. Por que FIIs, Vitor? Por que não ações? Por que não outro investimento? Porque FIIs são ideais para quem deseja viver de dividendos um dia, viver de renda, porque eles têm pagamentos constantes, reloginho todo mês ali. Isso evita que você tenha problemas de fluxo de caixa, beleza? Não adianta nada, né? Por mais que as ações tenham também um dividend yield muito bom, não adianta nada tu ter que ficar se programando, né? Se tu vai viver de renda um dia, a última coisa que tu quer fazer é ter que ficar se preocupando com fluxo de caixa de dividendos, que é o que aconteceria caso se investisse em ações para ter renda mensal, justamente porque a renda não seria mensal. Então tu ia receber um mês, tu ia receber 5% em uma tacada só, no outro mês tu ia receber 6% e depois tu ia ficar um tempão aí sem receber dividendos, ia ter que arranjar dívida para poder suprir, sem contar o efeito psicológico que tem quando se recebe uma bolada de uma vez só, né? Normalmente a pessoa tende a gastar mais do que deve quando isso acontece. Beleza? Mas não nós. A gente aqui é investidor consciente. Se paga primeiro. Fechou? E os FIIs dessa apresentação, eles foram selecionados por vocês, na verdade, por quem me acompanha lá no Instagram, tá? Eles também estão entre os FIIs mais negociados aí na nossa bolsa. Também levei isso em consideração. E, logicamente, que isso não representa a recomendação de compra, tá? Os FIIs que estão aqui não são recomendações feitas por mim. Caso vocês queiram aprender como escolher realmente os melhores FIIs, eu ensino isso na semana Viver Dividendos, tá? Eu vou falar sobre isso no final do vídeo, né? Fazer o convite para vocês. É uma série de 3 aulas gratuitas, vale muito a pena e o link está na descrição, mas isso a gente fala depois. Porque agora a gente vai direto aqui para a apresentação para ver quanto precisa ter investido para conseguir uma renda mensal de 10.000, R$ 10.000. Então vamos para a apresentação. Já começando aqui com o famoso DEVA 11, né, que o pessoal pergunta bastante justamente por causa desse dividend yield de 17,43% ao ano, tá? Já quero chamar atenção para vocês também que o importante aqui é ver sempre o yield de dividendos e não ficar apegado ao valor absoluto, como eu sei que tem gente que faz e que acaba gerando conclusões erradas de investimento, tá? Tu vai investir errado assim e no longo prazo vai perder rentabilidade, segurança, né? Vai se sentir não tranquilo por não saber o que está fazendo, também não entendendo por que o valor absoluto não se relaciona com o dividend yield, e é pelo simples fato de que o valor absoluto não só de pagamento de dividendos, tá? De qualquer coisa na hora de analisar empresas ou fundos imobiliários, a gente tem que sempre pegar o proporcional, porque o valor absoluto ele vai variar de acordo com o valor da cota, né? Ou com o valor da outra relação, dependendo do que estiver analisando, né? Se for lucro ou se for receita. A gente quer sempre pegar o proporcional. O que importa é o proporcional e quem mostra isso pra gente é o dividend yield aqui, que no caso é 17,43%, e que para se atingir essa renda mensal, né, do objetivo desse vídeo aqui de R$ 10.000, seria necessário um investimento de R$ 688.468,15, tá? Por causa desta taxa de dividend yield aqui bem alta. Uma quantia não tão grande para se ter uma renda mensal de 10.000, tá? Logicamente que ninguém vai sair investindo só nesse fundo aqui, só porque ele tem uma taxa de dividendos muito alta. É preciso diversificar, retorno passado não é garantia de retorno futuro, tá? Mas esse é um fundo de papel, como a gente vai ver aqui agora no próximo slide. Ou seja, ele investe, na verdade, em títulos de crédito. Ele faz empréstimos para o setor imobiliário. E aí, conforme vão sendo pagos esses empréstimos, né, combinados a uma determinada taxa, nós, investidores desse fundo, na verdade nós não, porque eu não invisto, né, nesse fundo, mas os investidores desse fundo vão tendo a sua renda aí, que nos últimos 12 meses foi bem interessante, tá bom? Além disso, o administrador do fundo é a Vortex, distribuidora de valores mobiliários. A taxa de administração é 1,2% ao ano. E no caso aqui também tem uma taxa de performance que é de 10% sobre o que exceder o CDI. Então digamos que o FII aqui tenha rendido 20% e o CDI tenha rendido 10%. Ou seja, o FII rendeu 10% a mais do que rendeu o CDI. Desses 10%,
10% é a taxa de performance, ou seja, 1% a mais de taxa aí que tu vai acabar pagando nessa projeção fictícia aqui que eu montei só para dar o caso prático, beleza? Essa é a taxa de performance aí explicada. E a participação no IFIX do DEVA11 é 1,447%. Vitor, o que é IFIX? IFIX é como se fosse o Ibovespa dos fundos imobiliários, tá? É uma carteira teórica, um índice montado pelos maiores FIIs do Brasil, com base no quanto eles são negociados e também no valor de mercado de cada um desses FIIs. O próximo é o VISC11, um fundo também bem famoso de shopping centers, né? Um fundo que eu gosto muito, apesar desse dividend yield baixo aqui. É um fundo que tem imóveis de alto padrão ao longo do Brasil inteiro, tá? Shoppings de alto padrão. E eu acredito que no longo prazo os shoppings de alto padrão, logicamente, eles vão sim ser bons investimentos. As pessoas, elas não vão em shopping simplesmente, né, para comprar. Elas também têm o shopping como um ambiente seguro, principalmente no Brasil, né? A gente se sente um pouco mais seguro no shopping. Eles estão dentro de grandes centros também, diferentemente dos Estados Unidos, onde se pega o carro, né, para sair para esses grandes centros de grandes lojas, né? Quem já foi aí sabe como funciona, né? Os outlets, etc. e tal, sempre são distanciados. E esses imóveis, sim, né? Como é esse exemplo que eu falei dos Estados Unidos, tendem a sofrer mais com a chegada aí do e-commerce, né? As pessoas simplesmente não vão querer sair de casa para ir lá longe, sendo que elas podem fazer tudo de casa e não tem outros grandes benefícios como tem os nossos shoppings, que são grandes centros de lazer, como eu acabei de falar aqui, né? Tem cinema, tem restaurante, aqui em Floripa tem até festa dentro do shopping, né? Festas bem legais, inclusive. Então eu acredito que no longo prazo, fundos de shoppings, o VISC11 inclusive, serão bons investimentos. Justamente porque estão com um dividend yield baixo agora, eles estão sendo negociados com desconto sobre seu valor patrimonial, ou seja, no longo prazo tende a ter um ajuste aí. Afinal, né, os investidores que tendem a ganhar mais dinheiro na bolsa são aqueles que compram justamente nos anticiclos. Quando tem um pessimismo em determinado setor, por algum motivo, como o caso aqui dos shoppings, logicamente é por causa do Covid, né, que tiveram que fazer lockdown e perderam bastante renda por causa disso, mas as cotas sentiram bastante, então tu acaba conseguindo comprar mais cota por menos preço, né? Comprando na baixa, tu acaba conseguindo fazer isso. Mas, atualmente, o investimento necessário para ter uma renda mensal de R$10 mil no VISC11, com base nesses pagamentos dos últimos 12 meses, né? Os dividendos dos últimos 12 meses, é acima de 2 milhões, bem maior que o DEVA11. Isso não significa que o DEVA11 vá ser um melhor investimento que o VISC11. Retorno passado não é garantia de retorno futuro, principalmente nesses tempos sombrios agora, né? De Covid, segunda, terceira, 15ª onda aí, essa coisa que não vai embora nunca, né? Então, no caso do VISC11, para ter essa renda mensal de 10k, o investimento necessário seria R$ 2.154.398,56. Algumas informações relevantes aqui do VISC11. O administrador é o BRL Trust. A taxa de administração varia de 1,05 a 1,35, tá? Isso é normal também no mercado de fundos imobiliários. E ela varia de acordo com o patrimônio gerido, ou às vezes com o valor de mercado. Isso aí a gente só pode ver mesmo lá dentro dos relatórios gerenciais de cada FII, que inclusive é a obrigação de todo investidor ler e saber interpretar o que tem lá dentro, tá? Só assim a gente consegue investir com mais segurança e só assim a gente realmente é um investidor de verdade, né? E tem mais rentabilidade, mais tranquilidade, que vai chegar onde se propõe lá com uma aposentadoria bem gorda, se Deus quiser, né? E a participação no IFIX aqui do VISC11, tá? Que é um FII de shopping, como eu já mencionei, que tem shopping aqui em Floripa, inclusive pertinho de casa, dá para ver da sacada aqui de casa o shopping do VISC11, mas tem também imóveis aí em todas as regiões e são, em sua grande maioria, shoppings de alto padrão, que para mim é um diferencial muito positivo desse fundo imobiliário. E para quem chegou até aqui, tá curtindo o vídeo, já viu alguma informação legal, aprendeu alguma coisa, eu quero pedir gentilmente para deixar o like aqui embaixo do vídeo, tá? Caso tenha curtido também a filosofia aqui do canal, já aproveita e se inscreve, porque esse projeto no YouTube tá só começando e eu cuido muito bem de quem tá junto de mim, beleza? Então, agora que já se inscreveu, já curtiu, vamos continuar a apresentação. O próximo fundo imobiliário aqui da apresentação é o HGRU11, é um FII do CSHG, que é o Credit Suisse Hedging Grifo,
tá? Uma gestora famosa, um banco, né? Famoso, na verdade. E o dividend yield apresentado por esse FII nos últimos 12 meses foi de 7,38%, que por sua vez leva a um investimento necessário de R$ 1.626.016,26. Isso para conseguir aquela renda média de 10k, como eu estou falando nesse vídeo, né? Apesar de estar errado aqui em cima, então desconsidera aqui que está escrito só 1.000. Tem mais um zero aqui antes do ponto. E algumas informações relevantes aqui do CSHG Renda Urbana é que o administrador é o Credit Suisse, né? A taxa de administração é 0,90% ao ano, uma taxa baixa, e uma taxa de performance de 20% sobre IPCA mais 5,5%, tá? Podia ser menos, né? Eu sempre defendo que a taxa de performance tenha que ser 10%, eu não tenho problema nenhum em pagar alguém por um bom serviço, por um serviço bem feito, mas 20% eu acho que é demais. Eu vou estar sempre brigando pelos investidores, né? E não pelos administradores. Eu quero que sobre mais dinheiro para nós e não para eles, que eles já estão tudo cheio da grana, né? A gente é que está na luta aí para chegar na tão sonhada liberdade financeira. E no caso, o tipo de FII aqui do CSHG Renda Urbana, ele é um FII de tijolo, ou seja, investe diretamente nos imóveis, mas ele não tem um setor específico como o VISC11 é de shoppings, tá? Ele investe em vários setores de imóveis. E a participação no IFIX do HGRU é de 2,025%, também é um FII bem relevante. Quero chamar a atenção para vocês que não é só escolher o FII com maior dividend yield e botar na carteira e achar que a mágica vai acontecer. É preciso saber investir em fundos imobiliários, tá? Eu sempre falo que os FIIs são o primeiro passo ideal para quem quer começar na renda variável, são muito bons investimentos de uma forma geral. E se tu sabe investir neles, eles te ajudam muito a realizar os teus sonhos aí nessa jornada rumo à aposentadoria ou para fazer um investimento para alguma outra coisa, faculdade de filho, uma viagem, né? No meu caso, eu quero viver de renda mesmo, viver de dividendos, então é mais por isso. E para escolher os melhores fundos de investimento imobiliário, não basta olhar o dividend yield, logicamente, né? Preciso ver outras coisas, é preciso saber o preço que ele está sendo vendido, a qualidade dos imóveis, a taxa de inadimplência, entre tantas outras coisas, que eu falo e convido todo mundo que chega nos finais daqui do vídeo na Semana Viver de Dividendos, que é uma série de 3 aulas gratuitas, onde eu falo sobre como escolher os melhores FIIs, eu entrego o meu ranking pessoal de fundos imobiliários, tá? Que o pessoal dá um feedback bem legal. Também falo sobre ações, como escolher as melhores, essa é a terceira aula, né, da semana. E na primeira aula eu falo como se preparar, é uma aula bem básica assim, mas não menos importante, eu diria até mais, sobre como se preparar para trilhar essa jornada com tranquilidade e garantir que a gente vai atingir esses objetivos. É muito importante, né? A liberdade financeira é um ponto futuro, mas a gente tem que ir até lá com felicidade, com tranquilidade, né? Na paz, como eu gosto de dizer. E a gente só faz isso se a gente souber o que está fazendo. Senão a gente fica à mercê aí do mercado, fica ansioso, perde qualidade de vida. E eu não quero isso para mim e não quero isso para vocês. Então, é gratuito, se inscreve, o link está na descrição. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveita e faz isso também, deixa o like no vídeo e a gente se vê lá.